Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim. Essa aula será sobre as indústrias e as mudanças socioeconômicas. A gente vai ver como é que na primeira revolução industrial ocorrida na Inglaterra, a sociedade, a economia, a vida das pessoas vai ser transformada por meio, dessa revolução toda industrial. Bom, vamos estar toda essa aula com a nossa intérprete, a Elisângela, vai acompanhar a gente e a gente começa vendo quais são os nossos objetivos dessa aula, né? Bom, o nosso objetivo é reconhecer a origem das principais ideologias do século XVIII e século XIX, que são, nesse caso, nós vamos estudar o liberalismo econômico, nós vamos ver o socialismo utópico e científico e o anarquismo, um pouco, uma dessas ideologias um pouco mais radical. Vamos lá? Você lembra como eram as condições de trabalho durante a Revolução Industrial? As condições de trabalho durante a Revolução Industrial vão ser bem diversas, bem diferentes das que nós temos hoje, num sentido de urbanização, de aplicação de leis de trabalho que nós temos nos nossos dias atuais. As fábricas, elas tinham péssimas condições de iluminação, ventilação e higiene. Não haviam medidas nem equipamentos de segurança para os operários. A jornada de trabalho, ela chegava até 16 horas por dia, sem direito a descansos e férias. Não existiam leis trabalhistas. A realidade das condições de trabalho há séculos atrás, na Revolução Industrial, então eram bastante diferentes das nossas realidades atuais. Na Revolução Industrial, a partir do século XVIII, vai ocorrer a chamada fase de acumulação de capital por parte dos empresários. Os empresários são aqueles proprietários das fábricas, os burgueses. E é nessa fase do capitalismo industrial que eles vão procurar obter lucros cada vez mais elevados e a ideia é que isso seja cada vez mais rápido, com o aumento da produção industrial. Ao longo de séculos, o sistema capitalista ele foi fortalecido até chegar ao cotidiano de nossas vidas. Nós vivemos, o nosso sistema econômico vigente é o sistema capitalista. E agora eu pergunto, qual a sua opinião sobre o sistema que vivemos, o capitalismo? Quais são os seus pontos positivos? Quais são os seus pontos negativos dentro da nossa existência, no nosso dia a dia? Bom, olha só isso, gente. Durante mais de 50 anos, ali de 1945, final da Segunda Guerra Mundial para o ano de 1989, nós vamos viver no mundo uma guerra, um processo histórico conhecido como Guerra Fria. A Guerra Fria, ela dividiu o mundo entre duas ideologias. De um lado, o capitalismo, que era defendido pelos Estados Unidos, do outro lado, o socialismo, que era defendido pela União Soviética. Bom, essa Guerra Fria, ela foi uma guerra de ideias, de disputas bélicas, espaciais, tecnológicas. E ela vai se chamar Guerra Fria porque ela não ocorreu propriamente dito, Vamos compreender as bases do liberalismo econômico, é ele quem vai possibilitar, que vai estar presente na análise do capitalismo dentro da Guerra Fria. Para a gente entender, então, como é que vai se desenvolver e vai se desenrolar boa parte de nossa história mais atual, presentemente ali a partir da Guerra Fria, tudo isso vai ser muito importante, essa análise sobre essas ideologias, o como elas vão ser importantes para a gente pensar e repensar a nossa sociedade, a nossa política, a nossa economia atual. Aqui a gente tem uma imagem da cadela Laika, porque durante a Guerra Fria ocorreu então nessa disputa tecnológica toda uma ideia de ver quem alcançaria o espaço, as maiores tecnologias na época. O primeiro ser vivo então, a ir ao espaço foi a cadela Laika.
Mas vamos falar sobre o liberalismo econômico. É ele que vai dar, então, força, né, ao sistema capitalista, que vai se fortalecer como sistema hegemônico da Revolução Industrial até chegar aos nossos dias. O liberalismo econômico ele vai ser uma doutrina política econômica fundada nos pensamentos de John Locke e na obra de Adam Smith. Esse liberalismo econômico ele já vai se setar um pouco antes do século XVIII, ali no século XVII nós já vamos ver ele presente, né, ele sendo utilizado, né, como uma reflexão teórica e prática dentro da sociedade. Bom, em 1776, Adam Smith, filósofo e economista escocês, olha aqui a imagem de Adam Smith, ele vai publicar a obra chamada Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas das Riquezas, né, nas Nações. Olha só, essa obra do Adam Smith, ela vai provocar uma série de transformações dentro do liberalismo econômico. E o liberalismo econômico vai acabar atingindo um formato diferenciado, né? Algumas ideias do liberalismo econômico, elas vão ser as seguintes. Defendia que o Estado não deveria interferir na economia, ou seja, naquele momento os reis, os líderes políticos, eles não deveriam interferir na economia, deveria existir uma liberdade econômica. Também se defendia a livre concorrência e o livre comércio entre as nações. Existia a defesa ao trabalho livre e assalariado, a liberdade individual e a propriedade privada. A liberdade do indivíduo é um dos pontos fundamentais existentes dentro dessa teoria e dessa prática do liberalismo econômico. Vamos ver que ao longo dos séculos, esse liberalismo econômico ele vai acabar recebendo várias transformações. Em meio a essas transformações do sistema capitalista, nós vamos ver que na nossa atualidade ele vai ser denominado como neoliberalismo. Bom, o neoliberalismo está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas vamos ver um pouco sobre outras ideologias? Né? Antes, eu quero que vocês respondam rápido, né? Quero que vocês façam uma breve lista mostrando ao seu professor algumas das principais ideias defendidas pelo liberalismo econômico. A gente já volta para ver qual é a resposta correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta?
Então, queria que vocês fizessem aí, né, para vocês mostrarem para o professor uma breve lista sobre as principais ideias defendidas pelo liberalismo econômico. Temos aqui algumas dessas ideias defendidas. O Estado não deveria interferir na economia. Acredita na defesa da livre concorrência e do livre comércio entre as nações. Suas ideias são a favor do trabalho livre e assalariado, da liberdade individual e da propriedade privada. A liberdade do indivíduo é uma das bases do liberalismo econômico. Chegamos então nas novas ideologias, porque entre o século XVIII e XIX, os trabalhadores eles vão empreender uma série de lutas, onde eles vão reivindicar melhorias, né, nas suas condições de trabalho, melhorias na sua vida como trabalhador. E é nessas reivindicações, nessas exigências dos trabalhadores, que nós vamos ver que em meio à luta operária vão surgir ideias de como a sociedade deveria ser dirigida, de como a sociedade deveria ser pensada. A gente tem que analisar algumas coisas que, para que serve a teoria e para que serve a prática? A teoria ela vai ser, então, aplicada pelos filósofos, pelos estudiosos, como um meio de tentar transformar a sociedade. A prática, ela muitas vezes vai pegar essas ideologias, essas ideias e vai ser aplicada pelos homens. Vão ocorrer transformações entre o que é a teoria e o que é a prática. Mas antes da gente vivenciar a prática, é muito importante a gente fazer uma análise sobre essas teorias, né? Essas ideologias sociais, políticas e econômicas, elas vão passar, né, a serem desenvolvidas em meio a uma crítica ao sistema capitalista. Então, o que nós vamos ver é algumas dessas ideologias que vão criticar o capitalismo e vão tentar criar uma nova sociedade com uma base diferente do que o capitalismo propôs. Vamos dar uma olhada? Uma delas, né, uma das primeiras dessas ideologias que vai criticar o capitalismo, mas de uma maneira um pouco mais leve, nós vamos ver que é o socialismo utópico, né? O termo utopia, ele vai ser um termo que vai ser utilizado principalmente utilizado através de uma obra, né, do chamado Thomas Moros, que é a obra Utopia. Nessa obra, o Thomas Moros ele vai falar sobre uma sociedade ideal, onde as pessoas viviam em um mundo onde elas teriam condições plenas de felicidade, onde todas as pessoas teriam acesso a todas as coisas. O termo do livro, da obra de Thomas Moros, vai acabar então expondo essa teoria do socialismo utópico como uma ideia de algo que se deseja alcançar. Utopia significa, então, algo que se refere a um objetivo impossível de ser atingido. Aqui a gente tem uma imagem que representa uma ilustração da obra de Thomas Moros, que mostra, então, essa sociedade, esse lugar ideal, onde todas as pessoas, né, viveriam sobre uma justiça e felicidade. Vamos ver um pouco mais sobre o socialismo utópico, né? Eles imaginavam uma sociedade ideal, sem exploração de um ser humano pelo outro. Eles acreditavam, né, que essa sociedade ela podia ser alcançada através da boa vontade das pessoas. E nesse socialismo utópico existiram vários teóricos, vários indivíduos que pretendiam fazer com que ele existisse. Existiram várias propostas de aplicação do socialismo utópico. Nenhuma delas conseguiu realmente ocorrer. Existiram tentativas. Bom, olha só. Só que uma das maiores críticas a esse socialismo utópico, que principalmente vai ser feito por um outro grupo ideológico que a gente já vai falar, que são os socialistas científicos, eles vão dizer o seguinte: eles idealizam uma sociedade perfeita, mas não se diz como chegar a essa sociedade perfeita. Então, os socialistas utópicos, eles não propunham uma maneira de atingir a esses objetivos. Foram duramente criticados pelos socialistas científicos e é claro que os socialistas científicos, eles vão tentar, então, dar uma posição e dizer, olha, nós temos como tentar mudar essa sociedade. Mas aí eu pergunto para vocês,
né, qual seria a sua sociedade ideal? Existe uma sociedade ideal? Será que nós conseguiríamos atingir esse ideal de felicidade, de igualdade e de justiça no nosso mundo? Vamos pensar, né, sobre isso. Chegamos no socialismo científico. O socialismo científico, ele é uma doutrina política, econômica e social que tem como principal teórico o filósofo alemão Karl Marx, que a gente tem uma imagem, né, do barbudo Karl Marx. No ano de 1848, o Karl Marx ele vai se juntar com o amigo dele, Friedrich Engels, e os dois eles vão elaborar, né, através das suas ideias, das suas crenças, né, da sua doutrina política, ideológica, eles vão elaborar um livretinho chamado o Manifesto Comunista. Nesse livretinho, né, chamado Manifesto Comunista, vão estar as ideias que vão dar base, né, a essa ideologia chamada socialismo. Uma das coisas importantes para a gente pensar sobre essas ideias que vão estar contidas, né, no trabalho desenvolvido por Karl Marx e pelo Friedrich Engels é que essas ideias elas não vão ficar contidas apenas nesse livro, elas vão estar expostas em várias outras obras, né, de ambos os autores, principalmente na obra de Karl Marx e depois difundidas por outros pensadores. Quais são as ideias do socialismo científico? Primeiro, para os socialistas, né, nessas ideias de Karl Marx, ele vai dizer que a história seria movida por duas classes. Os burgueses, que são os patrões. Os burgueses são os donos das fábricas, as pessoas que são ricas, que têm propriedades. E versus, né, no outro lado, nós vamos ter o proletariado. O proletariado é o termo que no socialismo vai ser dado, né, que vai ser utilizado para os trabalhadores. Segundo essa visão, essa ideia do socialismo, eles vão dizer o seguinte, que a história da humanidade inteira, eles vão fazer uma análise desde o processo inicial, das primeiras civilizações até aquele período, dizendo que a história da humanidade é a história da luta de classes. E a gente vai ver que, segundo as ideias deles, a única maneira nessa luta de classes do proletariado conseguir alcançar uma igualdade social, segundo as ideias deles, eles disseram que era fazer uma revolução, ou seja, fazer com que, através de uma luta, né, em que os trabalhadores eles alcançassem um meio, né, de atingir o poder e retirar a burguesia desse poder. Bom, o Estado ele seria o dono, né, de toda essa riqueza e dividiria de forma igual com todos. Seriam eliminadas as classes sociais dentro dessa sociedade. É importante a gente pensar, né, que então sobre essas ideias existiria o auxílio do Estado e também de um trabalho comunitário entre os trabalhadores, né, que eles iam organizar essas fábricas. Mas, né, existia um estágio de alcance e de evolução dessa teoria, onde eles disseram que a partir do momento em que a sociedade ela conseguisse ser mais igualitária, aí sim seria possível acabar com o Estado e aplicar uma nova maneira de se viver que eles denominaram como comunismo. Nós temos aqui, então, a nossa atividade. Vejam que vocês têm que preencher essa tabela com as informações referentes ao socialismo científico. Então, nós temos aqui qual é o princípio, né, teórico, o principal teórico dessa ideia, quais são as classes conflitantes, a realização de uma revolução e as classes sociais dentro do socialismo, como elas vão ser tratadas. A gente já volta para preencher esse quadro e ver se está tudo certinho.
E aí, pessoal, vamos ver como é que a gente vai preencher essa tabela? Bom, a correção dessa nossa atividade vem aqui. O principal teórico do socialismo científico foi Karl Marx. As classes conflitantes eram os burgueses versus o proletariado, que são os trabalhadores. A realização de uma revolução dentro desse ideal seria uma revolução proletária, uma revolução dos trabalhadores. E as classes sociais no socialismo, elas seriam inexistentes, porque não existiria divisões de classes dentro dessa teoria social. O socialismo científico, ele vai, ao longo dos séculos, acabar sendo aplicado com uma prática que pode ser diferenciada. Mas isso é um outro papo. Temos também o anarquismo. O anarquismo, ele vai ser uma ideologia política e social que vai ter como um dos seus primeiros precursores o filósofo e economista francês Pierre-Joseph Proudhon, né? Bom, essas ideias do anarquismo vão estar presentes entre vários autores e vão ter ideias que vão ser diferentes ao longo dessas novas teorias, de novas ideias, e ao longo dos séculos também vão sofrer alterações, né? Uma das bases do anarquismo, para a gente ter ideia, é a socialização das propriedades privadas e a eliminação das forças do Estado e da Igreja. Os anarquistas, eles acreditam na chamada autogestão governamental, onde não exista uma hierarquia de poder, não existe um líder que dominaria a política, também não existiria as amarras, né, de uma instituição religiosa. Todos os indivíduos seriam livres e se organizariam numa autogestão. Essas ideias do anarquismo ainda vão dar o que falar ao longo da história. Bom, o que a gente viu nessa nossa aula? Nós vimos o liberalismo econômico, que é a principal teoria capitalista, que vai pregar a não intervenção do Estado e que esse liberalismo econômico vai impulsionar a revolução industrial, né? Nós vimos que em meio à luta operária vão surgir ideologias sociais, políticas e econômicas que vão ser contrárias a esse capitalismo. Dentre elas, vão existir o socialismo utópico, que vai buscar uma sociedade ideal, uma utopia social. Nós vimos também, né, que o socialismo científico vai tentar colocar uma prática a esses ideais, né, e vai dizer o seguinte, né, através da luta de classes, os trabalhadores podem alcançar, através de uma revolução, o poder da sociedade, né? E nós vamos também ver o anarquismo, que pregava uma sociedade de autogestão, onde não existiria uma função hierárquica. Gente, essa foi a nossa aula. Até mais!